eterno. O nome do Senhor seja exaltado, mas também o nome do Senhor seja reconhecido na face da terra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, nós louvamos e bendizemos ao Senhor por esse dia, por essa noite tão especial, por este culto fé. Nós sabemos que aqui neste ambiente é um ambiente profético, ambiente onde nós cremos no agir, no poder de Deus. Por quê? Porque nós cremos que neste ambiente está a presença do Todo-Poderoso, do Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e um Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é um Deus que nos conhece e sabe as nossas necessidades. Você crê nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso, querido? Amém? Irmãos, no culto fé, quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós viemos ao Senhor, aqui na presença dEle neste culto, nós sabemos que neste ambiente Deus tem feito promessas para nossas vidas, mas nós também cremos que o Senhor tem restaurado a nossa esperança, o Senhor tem aumentado a nossa fé em Cristo Jesus, e é por isso que nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. E eu tenho convicção que nesta noite, você que veio aqui, ou você que está assistindo esse culto, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Quantos aqui tem uma promessa de Deus na vida? Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus, uma palavra direcionando a sua vida, uma promessa de Deus? Quantos tem? Olha só, irmãos, todos nós temos uma palavra de Deus, todos nós temos uma promessa de Deus, e é nesse sentido que hoje nós vamos entender na palavra de Deus o que acontece quando Deus promete. Se você e eu, nós temos uma promessa de Deus, nós precisamos entender, olha, se Deus prometeu, ou quando Deus prometeu, algo acontece, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas, mas nós precisamos entender que não basta apenas ter a promessa, eu preciso entender o que acontece quando Deus promete algo. Quando Deus promete algo para alguém, o que acontece no mundo físico e o que acontece no espiritual. Algo sobrenatural acontece, mas nós precisamos entender. Irmãos, quarta-feira passada Deus nos trouxe uma palavra através da pastora Joelma, nos direcionando, nos fortalecendo, uma palavra preventiva para o ano que se iniciou. E nós fomos muito fortalecidos com a palavra que foi ministrada na quarta-feira passada. Mas hoje Deus quer nos direcionar a algo que Ele já falou conosco, algo que nós possuímos, algo que nós carregamos, que é uma promessa de Deus na nossa vida. E eu e a pastora Joelma, nós temos essa experiência porque há mais de 20 anos, nós carregamos uma promessa. Nós somos casados há quase 25 anos. E Deus nos fez uma promessa assim que nós casamos, que nós teríamos um filho. Mas o interessante é que eu sempre lembro desse momento, porque quando se casa, parece que é algo natural ter um filho. Mas nós não tínhamos em mente isso. Nós éramos recém-casados e nós tínhamos planos, projetos. Nós queríamos tantas coisas depois do casamento, mas naquele momento nós não tínhamos pensado em filhos. Mas aí Deus, na sua infinita graça, misericórdia, poder, entendimento, Ele se apresenta para nós e nos faz uma promessa, que nós teríamos um filho, que o Senhor estava preparando este momento, que nós teríamos um filho. Naquele momento nós tomamos um susto, nós ficamos assim, mas é bom, é maravilhoso, mas para nós, assim, não era um momento.
confessamos aos irmãos que naquele momento nós fomos impactados com um susto, porque nós não tínhamos pedido ao Senhor, mas nós sabemos que nós iríamos ter no futuro, mas naquele momento nós não tínhamos pedido ao Senhor, e Deus nos deu uma promessa. Deus falou conosco que nós teríamos um filho. E o interessante é que quando nós recebemos essa promessa, nós ficamos muito felizes, e nós começamos a carregar essa promessa e lembrar dessa promessa, até que começaram a vir as primeiras informações, que nós íamos ao médico, fazíamos exames e foi detectado que nós não poderíamos ter filhos. E naquele primeiro momento nós ficamos assim, meu Deus, é difícil entender, dois jovens, duas pessoas que acabaram de casar, recebem uma promessa de Deus, e logo em seguida começa a vir palavras, afirmações, declarações, diagnósticos, que nós não poderíamos ter filhos. E nós carregamos essa promessa durante mais de 20 anos. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós tivemos momentos de tristeza, de aflição, de embate, mas nós recebemos uma palavra de Deus. E nós vivemos por mais de 20 anos acreditando nesta promessa. Porque nós sabemos que antes mesmo de nós pedirmos, a promessa do Senhor, ela sempre foi prioridade na nossa vida. E eu quero dizer para você, não sei quanto tempo que você está a esperar, mas se existe uma promessa de Deus na sua vida, caminhe com ela, creia nela, se agarre nela, porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir na sua vida. Não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que você está vivendo, porque se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Irmãos, é lógico que todos nós passamos por aflições, por dificuldades, mas eu creio que nesta noite Deus trouxe pessoas aqui que precisam ouvir esta palavra, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai de encontro àquilo que você está vivendo nesse momento. Quando Deus promete algo, há uma movimentação divina, irmãos, há uma movimentação no céu, há uma movimentação na terra. Quando Deus promete algo, Ele já começa a agir antes mesmo dos nossos olhos poderem contemplar. E se hoje você não consegue contemplar nada, você não está conseguindo ver nada acontecendo, saiba de uma coisa, não é porque os seus olhos não conseguem ver que Deus não está fazendo nada. Deus está parado, pelo contrário, Ele está movimentando céus e terra para que no tempo certo a promessa chegue na sua vida, meu irmão. É isso, a promessa vai chegar na sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Números capítulo 23, do verso 13 até o verso de número 20. Números capítulo 13, Números capítulo 23, verso 13 até o verso de número 20. E diz assim a palavra do Senhor: Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás o todo. E você amaldiçoará dali. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui junto do teu holocaustos, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. Vindo ele, eis que estava junto do holocaustos, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor contigo? Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi uma ordem, o que ele abençoou, não posso revogar. Aleluia, glória a Deus. Amado Deus, soberano e eterno Pai, Deus, nós louvamos e rendemos graças ao Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, a Tua palavra está diante de nós, ó Pai querido. Que o Teu Espírito Santo venha trazer para nós, ó Pai querido, o entendimento, a iluminação, a direção, ó Pai querido, para que possamos entender esse tempo na nossa vida, ó Pai querido, e que a Tua palavra venha ficar gravada e cravada em nossos corações. Amém, Jesus. Irmãos, talvez você leu o texto, mas você ainda não conseguiu entender a amplitude ou o contexto desse texto. Nós estamos diante de um texto onde o povo de Israel estava caminhando pelo deserto. O povo de Israel havia saído e sido liberto do Egito, e existia uma promessa sobre o povo de Israel, que o Senhor Deus ia libertar o povo do Egito e ia conduzir o povo até uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Então o povo sai do Egito, é liberto do Egito, começa a caminhar no deserto para a terra prometida. E o interessante é que eles começam a caminhar pelo deserto. O deserto tem muita dificuldade, muita aflição, muita dificuldade, a gente enfrenta muitos desafios. Talvez você que está aqui nesta noite está assim: pastor, eu estou nessa situação. Eu saí de uma situação, eu abracei a causa, eu encontrei Jesus, mas parece que eu estou passando no deserto. Eu estou vivendo muitas aflições, muitas dificuldades. E o povo de Israel, ele estava caminhando no deserto, mas tinha uma direção. Ele tinha a direção da terra prometida. E eu quero declarar na sua vida nesta noite: você pode estar passando por o deserto, por adversidade, mas existe uma promessa na sua vida. Você carrega uma promessa, você carrega um direcionamento de Deus. Não importa onde você está passando ou o momento que você está vivendo, o que importa é que você tem uma direção. Existe uma promessa de Deus na sua vida, e se você tem uma promessa, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque o deserto é lugar de passar. Você não vai permanecer, porque se tem uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus. E o povo caminhava com dificuldade, com aflição, mas carregando uma promessa. E no capítulo 21 fala que durante essa jornada eles enfrentaram várias adversidades, vários reis tentaram barrar, tentaram parar, mas a Bíblia fala no capítulo 21 que eles venceram todos os reis, todas as adversidades. E eu quero declarar sobre a sua vida que você também vai vencer as adversidades, vai vencer tudo aquilo que está à sua frente, tudo aquilo que se levanta para te impedir. Eu quero declarar que você vai vencer também. Eu quero profetizar sobre a sua vida vitória. Irmãos, e no capítulo 22, eles passam por uma terra, a terra dos Moabitas, uma terra onde alguém tinha posse daquela terra, e eles começam a passar por aquele lugar. Mas o interessante é que o rei de Moabe, que está escrito aqui na palavra de Deus, Balaque, ele não estava preocupado com a terra, ele estava preocupado com o povo que ia passar por ali. Ele ficou sabendo que aquele povo andava pelo deserto, mas era um povo que tinha uma experiência de vitória. Deus era com ele, eles venciam as guerras porque o nome do Senhor era com eles. E o Balaque já conhecia a trajetória e a vida daquele povo. Irmãos, eu quero declarar, eu quero dizer para você: talvez você está numa aflição, numa dificuldade, tem vencido, tem caminhado, tem rompido barreira, mas eu quero dizer para você que cada vitória que você avança, que cada vitória que você conquista, o mundo espiritual reconhece que Deus é Deus na sua vida.
Deus é o Senhor da sua vida. O mundo espiritual está olhando para você e está dizendo: é com dificuldade, é com aflição, mas Ele está caminhando, ela está caminhando, Ele está vencendo, ela está vencendo. E isso traz uma indignação para os adversários do povo de Israel. E Balaque foi isso, temeu, teve medo. No capítulo 22 fala que ele contrata, ele chama um homem para falar assim: ó, eu estou com medo. Esse povo veio como um trator avassalador, vencendo tudo, conquistando tudo, e eles vão chegar aqui e vão fazer isso com a gente também. Balaque teve medo da aproximação do povo. Talvez você pode pensar assim: eu não faço nada, mas parece que quando eu chego numa situação, eu chego perto de uma pessoa, todo mundo começa a se levantar contra mim. Parece que as coisas começam a dar tudo errado. Eu ainda não fiz nada, mas parece que as pessoas, quando chegam perto de mim, começam a tentar me impedir. Sabe o que é isso? É porque eles sabem que você é vencedor, que você é uma vencedora, que você é um conquistador, que você é uma conquistadora. E aonde você chegar, o nome do Senhor será glorificado. Todo mundo fica admirado. Por quê? Porque tem uma promessa de Deus na sua vida. E aonde você chegar, aonde que você colocar a planta dos seus pés, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Talvez você pense assim: eu vou abrir um negócio nessa área. Aí as pessoas que estão naquela área começam a colocar dificuldade. Sabe por quê? Fica com raiva deles não. É porque eles sabem que aonde um servo do Senhor chega, as portas vão se abrir. Não fica chateado se alguém falar assim: mas já vai mais um para a mesma área que eu estou, para o mesmo lugar que eu estou. Fica triste não. É porque mesmo não conhecendo a Deus, ele sabe que Deus está agindo na sua vida e você já é um vencedor. É isso que acontece, irmãos. E Balaque fez isso. Ele não tinha nada a temer, não tinha nada a perder, mas ele teve medo. Está vindo um povo aí que venceu um monte de gente, conquistou vários lugares, venceu reis, venceu exércitos. E ele começa a se preparar. E ele tenta chamar uma pessoa para amaldiçoar. O que é amaldiçoar? É frear, é parar, é trazer dificuldade. E Balaque fala no verso, aqui a Bíblia fala que Balaque no verso 13 diz assim: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Mas você, Balaão, vai ver somente parte do povo. E essa parte que você vai ver é só uma pequena parte, porque você não vai conseguir ver o todo. Irmãos, quando eu li esse texto, eu entendi: se os nossos adversários estão admirados, estão assustados, somente vendo uma parte da nossa vida, é porque eles não têm condições de ver o todo, porque o todo só Deus pode ver, o todo só o Senhor pode contemplar, porque existe uma promessa de Deus na sua vida, que o mundo não pode enxergar, o mundo não pode ver, somente Deus vai projetar você, somente Deus vai ver o todo na sua vida, somente Deus. E se a sua vida está chamando a atenção de alguém, eles estão vendo só uma parte, só uma pequenina parte. Aqui fala que é a parte final. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Balaão tinha contato com Deus e falou assim: olha, eu vou perguntar a Deus, você me chamou, mas eu preciso perguntar para Deus. Fica aqui no holocausto que você fez, que eu vou perguntar para Deus. E Balaque, quando chega em determinado momento, ele fala assim: e aí, Deus falou alguma coisa? Deus te disse alguma coisa? Balaque estava naquela ansiedade, falou assim: como que vai ser? Como que vai derrubar? Como que vai acabar? Como que vai frear? Os nossos inimigos ficam assim, irmãos, olhando para nós e na expectativa: como que vai ser a derrota dele? Como que ele vai ser freado? Qual a área da vida dele que nós vamos atacar e nós vamos impedi-lo de prosseguir? Aí quando a Bíblia fala assim que quando Balaão chega e fala assim: Deus falou comigo. Então como que vai ser? Como que vai ser a estratégia para barrar aquele povo?
Como que vai ser a estratégia para eles pararem? Aí Balaão falou assim: não tem estratégia não, não tem jeito não, porque o Deus falou comigo. Porque o povo que ele deu uma promessa, um povo que ele abençoa, não tem como barrar, porque existe um decreto de Deus sobre a vida dele. Irmãos, eu quero declarar que existe um decreto de Deus na sua vida, e ninguém vai te barrar, ninguém vai te segurar, ninguém vai te derrubar, pelo poder do nome de Deus que está sobre a sua vida, meu irmão. A resposta de Balaão para Balaque foi: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Você disse que existe uma promessa de Deus na sua vida, e eu quero te dizer nesta noite: se você tem uma promessa de Deus, não existe ninguém que pode se levantar e te derrubar e te frear, porque Deus está na sua vida. Porque quando Ele promete algo a alguém, Ele se faz presente na sua vida. Não é apenas uma promessa, é a presença de Deus que faz a promessa fluir. É a presença de Deus que faz a promessa fluir, meu irmão. Ramanda chore canta labaxere canta labaxai. E ele fala assim: eis que eu só posso abençoar. Existe uma ordem, existe uma palavra. O que ele abençoou, eu não posso revogar, eu não posso ir contra os decretos de Deus. Uma promessa, quando Deus promete, o que acontece? Quando Deus promete, vira um decreto, irmão. Quando Deus promete, vira um decreto na nossa vida. Existe uma promessa, existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Quando Deus promete, vira decreto. Em Jó 42, 1 e 2 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Jó passou por um período de aflição, mas concluiu que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. A promessa, quando Deus diz, irmãos, não diz respeito somente à minha vida e à sua vida, mas a promessa de Deus diz respeito a quem prometeu, ao poder que Ele tem. E o nosso Deus é todo poderoso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque é um decreto. Porque é um decreto. É um decreto, irmãos. Mas eu quero te dizer também que quando Deus promete, assim como foi com o povo de Israel que tinha uma promessa, quando Deus promete, o inferno se levanta. Mas eu quero te dizer uma coisa: o inferno se levanta para cair, porque ele não pode permanecer de pé diante do poder do nome do Senhor, diante de um exército, diante de um povo que tem a promessa. E se você tem a promessa de Deus, saiba de uma coisa: o inferno vai se levantar, mas você vai passar por cima em nome de Jesus. Você vai passar por cima, você vai romper, você vai atropelar, você vai transpassar a dificuldade, porque há poder no nome do nosso Deus. Existe um poder sobrenatural. E quando Deus promete, meu irmão, quando Deus promete, a nossa fé é ativada. A nossa fé, ela é impulsionada. Irmãos, quando eu falo que a nossa fé é impulsionada, e quando eu li o texto de Lucas capítulo 1, verso 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Fala para o seu irmão assim: para Deus nada é impossível. Fala, me ajuda a pregar. Fala assim: para Deus nada é impossível. Irmãos, eu sempre falo com a igreja, e os irmãos sabem que eu vou ser repetitivo nisso. Eu não posso viver um texto isolado. Existe esse versículo é muito poderoso, mas existe um contexto nesse versículo, que para Deus não há nada impossível. E o contexto desse texto é quando o anjo Gabriel aparece para Maria relatando uma promessa. Fala assim: você foi escolhida, você foi agraciada, você
vai receber uma promessa de Deus na sua vida. Em você será gerado o Salvador, o Filho de Deus, o Messias. Ela recebe uma promessa da parte de Deus através do anjo. E muitas vezes acontece comigo e acontece com você. Maria recebe aquela palavra, aquela promessa, e ela não questiona, mas ela toma um susto. Ela toma um susto e ela fala assim: fui agraciada, eu vou gerar o Messias, eu vou gerar o Salvador. Como isso pode acontecer se eu não conheci nenhum homem ainda? Talvez você está vivendo essa situação. Talvez como Maria, a mãe do Salvador, você está falando assim: como que isto vai acontecer na minha vida se eu não tenho condições? Se eu não sou capaz? Se é impossível isso acontecer? Mas eu quero te dizer que quando Deus promete, Ele mesmo se preocupa em ativar a nossa fé. A Bíblia diz que Maria faz esse questionamento, e o próprio anjo, no versículo 34, 37, quando ela recebe a promessa, o próprio Senhor, através do anjo, fala com Maria. E você está preocupada com o quê? Olha para Isabel, olha para sua prima Isabel, olha para sua prima Isabel, uma mulher já avançada em idade, uma mulher estéril, e hoje ela está grávida de 6 meses. Aí Maria recebe aquela palavra e fala assim: glória a Deus. Por quê? Porque o anjo diz assim: porque você precisa olhar para um milagre que está perto de você, para você ter a sua fé ativada. E sempre haverá um milagre perto de cada um de nós, irmãos. Sempre haverá um milagre, um sobrenatural próximo a cada um de nós. Olha para o lado, olha para a pessoa que está do seu lado, olha aí para um milagre aí que está perto de você. Olha aí para um milagre. Nós precisamos ter a nossa fé ativada, porque existe uma promessa de Deus na nossa vida. E neste culto é o lugar do Senhor. O Senhor te trouxe aqui para ativar a sua fé. Talvez você entrou aqui hoje pensando ou olhando para a sua promessa de uma forma distante, mas hoje Deus vai aproximar a palavra dele da sua realidade, da sua vida nessa noite. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar você que entrou aqui nesta noite pensando que a promessa que Deus fez na sua vida está longe, pensando que aquilo que Deus falou para você, você não é capaz de realizar. Você que entrou aqui neste culto fé pensando: eu já não sei mais o que pode acontecer. Eu quero te fazer um convite. Nós queremos orar por você. Deus vai restaurar, ativar a sua fé nesta noite, e você vai começar a enxergar as coisas de outra maneira. Tem alguém aqui que está passando por alguma situação que está assim: olha, eu não consigo entender, ou eu não consigo ver a promessa se cumprir. Tem algo que está atrapalhando a minha visão e a minha caminhada, o meu avançar em direção à promessa que Deus fez na minha vida. Eu quero simplesmente orar por você. Tem alguém aqui? Vem aqui à frente que nós vamos orar por você, para você receber essa oração da fé. Assim, eu preciso receber essa oração. Existe uma palavra de Deus para minha vida, mas até hoje ela não se cumpriu. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero te dizer: quando Deus promete, Ele mesmo age a seu favor. Ele mesmo vai trazer à existência aquilo que não existe. Declare isso, declare isso. Gostaria de convidar os pastores e intercessores para orar. Se tiver mais alguém aqui precisando de oração, a oração da fé, a oração que vai trazer à existência não só a promessa de Deus, mas o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida. Esta é a noite. O Senhor separou
Senhor preparou esse momento. Oh, eu creio, Senhor, eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é o mesmo que fez a promessa. O Senhor é fiel para cumprir, ó Deus querido. E o cumprimento da promessa não está relacionado à nossa vida ou aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Mas a promessa de Deus está relacionada ao poder do nome do Senhor. A nossa fé que nós temos naquele que prometeu. Tem pessoas que estão dizendo ao contrário. Tem palavras dizendo ao contrário. Tem pessoas próximas dizendo ao contrário. Mas existe uma palavra de Deus que tem que sobrepor todas essas vozes na sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus. É o mesmo Deus que te prometeu. É o Deus que vai caminhar com você. É o Deus que vai caminhar com você no deserto. Vai fazer você ter vitórias. Vai fazer você ter experiências novas. Porque é no deserto que Ele está te preparando. Oh, Ramandarabachei, Anagasuricantalabaxai. Deus está te preparando para a promessa se cumprir na sua vida. O deserto foi um lugar de preparação. Ah, Senhor, oh Deus de poder, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Porque quando o Senhor promete algo a alguém, Deus, o Senhor é poderoso para fazer cumprir, ó Deus querido. Por mais que as circunstâncias mostrem e se manifestem ao contrário, mas nós não vivemos, ó Pai, por vista. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo ou por aquilo que as pessoas estão dizendo. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé naquele que prometeu, naquele que decretou, naquele que deu a palavra, naquele que fez a promessa. E por isso nós, ó Pai querido, nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui para restaurar, para revigorar, para ativar, ó Deus querido, a nossa fé. Deus, e nós louvamos o Teu nome, porque a partir de hoje, nós vamos ter uma visão diferente da promessa. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Olhem para mim. Vocês terão uma visão diferente da promessa que Deus fez para vocês. Essa promessa não estará mais distante. Ela vai estar muito mais próxima do que vocês imaginam. Porque o próprio Deus, Ele vai encurtar essa distância que antes vocês pensavam que tinham. Você crê nisso? Você crê nisso? Encurtar, eu falo que não é só distância, não é encurtar tempo também, tá bom? Porque tem muitas pessoas que estão muito próximo, mas está demorando muito. Então o que Deus vai fazer? Aqueles que estão distantes, Deus vai aproximar, mas aqueles que pensam que está demorando, Deus vai encurtar o tempo. Deus vai encurtar o tempo. E vocês vão entender. Vocês vão entender. Olha para mim, olha para mim. Vocês vão entender que vocês não fizeram nada. Deus mandou falar isso com vocês. Vocês vão reconhecer, mas eu não fiz nada. É para vocês lembrar que realmente vocês não fizeram nada. Quem fez foi Ele. É para que o nome dele seja glorificado, amém? E vocês vão testemunhar: eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Tá bom? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu não posso terminar sem fazer dois convites. Dois convites para você que quer caminhar com o Senhor, quer viver a promessa de Deus, mas ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o tempo, este é o momento que o Senhor te trouxe aqui para fazer algo diferente na sua vida. E é só dar um sinal com a sua mão: olha, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja aceitar a Jesus como Salvador, é só dar um sinal. Tem alguém? Tem alguém que fala assim: ó, hoje eu quero viver na presença do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Só dá um sinal com a sua mão.
Talvez, vou fazer o segundo convite. Talvez você estava, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma irmã aqui, glória a Deus, aleluia. Vou fazer o segundo convite. Talvez você já aceitou Jesus como Salvador, mas estava afastado, estava distante. Você sabe que tem uma promessa de Deus na sua vida, mas estava distante dos caminhos do Senhor. E você entende assim: eu sei que quando Deus promete, Ele me traz para perto. Eu quero te fazer esse convite. Tem alguém aqui que quer voltar para a presença do Senhor Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria que vocês chegassem mais à frente, os três. Os irmãos podem voltar para os seus lugares. Aleluia, glória a Deus. Quero que vocês façam uma oração comigo e juntamente com a igreja, amém? Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra entrou no meu coração, transformou o meu entendimento. E nesta noite eu te peço perdão pelos meus pecados, seja por pensamentos, palavras ou atitudes. Eu clamo pelo poder do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Escreve meu nome no livro da vida, e eu quero viver todas as Tuas promessas até a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém? Olha para mim, olha para mim. Existe uma festa no céu. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E nós não poderíamos ficar fora dessa festa. Aqui também nós fazemos festa. E quando eu contar no 3, vocês vão olhar para trás. Existe uma festa, existe uma família para abraçar vocês, ok? Só no 3, tá bom? Vamos contar. 1, 2, 3. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, nós rendemos graças ao Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, obrigado, Deus querido, porque hoje nós tivemos a oportunidade de cultuar e exaltar ao Senhor. Eu quero ministrar e declarar sobre a Tua igreja, sobre cada pessoa aqui presente e aquelas que estão assistindo esse culto, ó Pai, de forma online. Pai querido, que quando o Senhor promete algo, ó Pai querido, a uma pessoa, o Senhor mesmo, ó Pai querido, Deus age em favor dessa pessoa, Deus querido, de todas as formas. E eu quero declarar, quero ministrar, quero profetizar, ó Pai querido, as ricas bênçãos do Senhor se cumprindo, ó Pai, em cada vida, em cada família, no poder do nome de Jesus. Nos leve, ó Pai querido, aos nossos lares, debaixo das Tuas poderosas mãos, que nós possamos viver sempre na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimenta aí pelo menos 3 pessoas aí do seu lado. Glória a Deus. E você que está em casa, você que está assistindo este culto de forma online, nós queremos declarar que quando Deus promete, eu sei que você tem uma promessa de Deus, então esta promessa vai se cumprir, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você e a sua casa.